Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Evaristo Faria. Vamos começar mais um vídeo falando sobre oratória não é só para palestrante. Salve, salve! Não esqueça de dar seu like, seu dislike, deixa o comentário no nosso vídeo aí para a gente engajar mais e me ajudar a produzir, beleza? Mas vamos lá. Como eu disse no início do vídeo, oratória não é só para palestrante. Para a gente diferenciar uma coisa de outra, a gente tem que entender. E para a gente entender, nós estamos aqui para tentar te levar para esse caminho mais rápido possível, para você entender que todo orador pode sim ser um palestrante, mas não necessariamente precisa ser um palestrante. Por quê? Porque palestrante se encara como algo sendo mais profissional, algo que vira um modelo de negócio. E orador não necessariamente precisa encarar isso como um negócio, como algo profissional. Orador, você pode ter orador de várias categorias. Aquele orador da sua família, que é a pessoa que mais fala bem. Você pode ter orador da associação, você pode ter orador da escola, ou tem muito, né, a questão da entrega não, gente, no dia da formatura, você tem o orador da sala e assim por diante. Beleza, então sabendo que uma coisa não tem obrigação de se tornar a outra, a gente precisa entender. Vamos entender primeiro oratória. A pessoa que quer se tornar um orador, o que ele precisa para se tornar um orador. E depois, um pouquinho mais para frente nesse vídeo, a gente vai falar sobre a pessoa que tem necessidade ou quer ser um palestrante na sua vida aí de uma maneira geral, beleza? Para a oratória, a gente precisa seguir um ciclo. Qual é esse ciclo? Primeiro, você que tem dificuldade de falar em público, você precisa entender que isso não é um problema seu. A sua timidez não é problema seu, é problema de como você talvez foi educado, foi criado e assim por diante, já falando isso em diversos outros vídeos. E aí você segue esse ciclo básico. Primeiro, se autoconhecer. Aí você sabendo quem é você, sabendo o que você quer para sua vida, sabendo suas virtudes, seus defeitos. E quando eu falo em virtudes e defeitos, eu chamo a atenção porque quando a gente vai se perguntar sobre a questão se eu tenho mais virtudes ou mais defeitos, geralmente a gente acha um tanto de defeito na gente, não é por aí. A gente tem muitas virtudes, só que nós temos a síndrome de não deixar falar bem da gente mesmo. Quer ver um exemplo? O exemplo é quando você faz uma coisa bem bacana no seu trabalho, na escola, e o professor ou seu chefe te elogia e você fala, não tem nada, não precisa disso, não foi nada. Foi sim, você se esforçou, você fez melhor que as outras pessoas, você batalhou, você, como fala, investiu mais tempo, você levou isso mais a sério e você merece sim o elogio. Então, dentro de virtudes, dentro de defeitos, a gente tem que saber claramente o que eu preciso aprender, o que eu preciso fazer para que meus defeitos se tornem virtudes. Então, para um bom orador, a gente tem que se autoconhecer. Geralmente, as pessoas começam a falar bem a partir do momento que elas entendem o papel delas na Terra. Você pega aí vamos levar um pouquinho lá, o evangélico. A partir do momento que ele percebe que ele pode comover as pessoas, ele começa a falar, mesmo ele sendo uma pessoa muito tímida. A partir do momento que ele entende que o papel dele na Terra é passar a palavra de Deus para as outras pessoas, ele começa a falar e começa a se tornar um orador. Mesmo ele sendo tímido, ele vai lá e ele começa a encarar esse desafio. Mas vamos passar mais um pouquinho. Para você se tornar orador, não é simplesmente chegar e ficar falando demais. Porque falar até papagaio fala, né? Como se diz o ditado. O negócio é falar de maneira adequada. E aonde eu aplico a oratória? Eu preciso, primeiro, entender que a oratória aplica em qualquer ambiente e a palestra, que nós vamos falar agora mesmo, você aplica em ambientes um pouco mais estabelecidos, mais direcionados e assim por diante. Na oratória você pode aplicar ela ao telefone, ao próprio WhatsApp, você pode aplicar a oratória tanto para passar um áudio, até para escrever uma mensagem, você pode usar técnicas de oratória, você pode aplicar ela na ceia de Natal, no Ano Novo, no Dia das Mães, no Dia dos Pais e assim por diante. E vamos lá, vamos mais algumas coisas. Onde você pode aplicar a oratória? No próprio grupo de trabalhos da escola e assim por diante. Beleza, sabendo que eu posso aplicar em diversos ambientes, entendendo que eu posso aplicar isso em todo esse processo, eu começo a planejar, eu começo a estruturar a minha fala. Ah, não posso esquecer não, gente.
A oratória se aplica também para conquistar o namorado ou a namorada, hein? Vocês prestem atenção nisso aí, que todo bom coleguinha ou coleguinha que consegue alcançar seus objetivos na hora de uma conquista, lá dos 14 anos, 15 anos de idade, tem aquela vergonhinha guardada, pode saber que o bom orador, ele consegue mais efetividade na hora de conquistar a sua paixãozinha, seu crush, como se diz, né? E aí nós temos aqui seguindo. Então, para você se tornar orador, tem que se conhecer, tem que planejar o que você vai falar. Dentro desse planejar, significa você estudar também. Vamos fazer um contexto desse vídeo aqui bem bacana. Nós vamos levar todo esse vídeo lá para a sua adolescência. Todo esse vídeo lá para a sua adolescência. Quando? Naquele momento lá da conquista do crush. O que acontece, gente? Para você chegar na namorada ou no namorado e tentar conquistá-lo, existe um processo que inconsciente ou conscientemente você consegue desenvolver esse processo e alcançar seu objetivo. Pensa comigo, se você morre de vergonha, geralmente 13, 14 anos, como faz? Você sai do estágio da criança que não tem vergonha, que brinca, que fala, que faz o que vem na mente ser muito verdadeiro, né? E vai para o estágio da adolescência. Na adolescência você começa a ficar mais na sua, observar um pouquinho mais. Tem aqueles que ficam falando demais, como eu. E aí você vai fazer o quê? Você vai começar a pensar em conquistar uma pessoa. E quando você começa com esse pensamento, a primeira coisa que vem em você é: como que eu vou fazer isso? Isso nós estamos falando do orador. Como que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que saber o que eu sou, né? Já falei para vocês. Depois eu me planejo. Aonde eu vou fazer a abordagem? Como eu vou fazer a abordagem? Qual vai ser o meu desenrolar da conversa? Se na primeira abordagem eu já vou dar o checkmate ou se eu vou simplesmente ser amigo e depois quando eu tiver mais afinidade, eu faço o pedido de namoro ou coisa do tipo. Então, a gente planeja e depois a gente parte para a prática, parte para o treino, né? Eu sugiro que vocês treinem bastante em todos os bate-papos que a gente tem. Inclusive, tem muitas perguntas no quiz caóticos lá, né? Nas perguntas caóticas que acontecem toda segunda-feira. Então, você treine, você coloca a mão na massa para você ver a diferença do planejamento e a diferença em relação à execução. E aí, gente, nós começamos a fazer o quê? A colocar em prática, a falar, abrir e fechar a boca, levantar, sentar. Isso tudo faz parte do treino. A gente percebe se está legal e a gente percebe que não está legal com o treino. E no treino, a gente corrige o caminho para chegar onde que a gente precisa chegar. Beleza, fiz tudo isso. Conheci-me, né? Depois eu me planejei, eu estudei sobre o assunto, vi o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta de fazer, o que ela gosta de comer, o que ele não gosta de comer e assim por diante. E agora eu vou pôr mão na massa, vou treinar. Depois que eu treino, aí sim é partir para a batalha. Aí é diferente, né? Como se diz. Na teoria, a prática é outra. Aí você começa a luta que mais traz assim um pouquinho de angústia. É aquele momento que você transpira, aquele momento que a sua adrenalina vai ao extremo. Porém, com o tempo, se você conquista uma, duas, três, você começa a criar uma habilidade e passar a ser um orador. A mesma coisa acontece, vamos lá, gente, na escola, quando você começa a fazer apresentações. A primeira apresentação é um parto. A segunda, a terceira, a quarta, aí chega um momento que você já consegue entender que aquilo ali não te mata, que você só precisa de planejamento, só precisa de treinar e depois partir para a guerra. Então, lá no orador, a gente tem essa estrutura, você faz um ciclo. E nesse ciclo, a gente entende que você, quanto mais faz, mais você tem capacidade de tentar evoluir, de evoluir e trazer resultados melhores para você. Até agora eu não falei nada de ser profissional, nós estamos falando de vida. Aí você pensa em vida, você lembra da ceia de Natal, você puxa a oratória na ceia de Natal. Vamos falar também do áudio. Tem pessoas que, áudio assim no WhatsApp, né? Hoje é uma das maiores comunicações que nós temos. As pessoas falam mais no WhatsApp do que na própria ligação. Quando você vai passar o áudio,
se você quer pedir alguma coisa, se é uma mensagem um pouco triste, uma mensagem um pouco que você saiba que a pessoa do outro lado vai ficar meio chateada, então você precisa entender que não podemos chegar direto na mensagem principal. A gente precisa preparar. E esse é o segredo da oratória. Prepara o ambiente, executa a ação e depois a gente sai de cena. Basicamente o tal do IDC para nunca mais esquecer. Beleza? Fazendo esse processo, nós estamos nos tornando oradores. E não quer dizer que nós somos palestrantes, que nós vamos entender aqui ainda sobre o que é ser palestrante. Orador, saber falar em público. Aí tem um tema também que eles falam retórica, que é uma das matérias da Universidade de Harvard, que traz muito, assim, você tem toda a carreira, grade curricular dos cursos de Harvard, a retórica, que é um pouquinho diferente, que é você argumentar com outras pessoas. E oratório, o segredo é você falar com outras pessoas, com uma, com duas, com 10 pessoas, o tanto de pessoas que tiver na sua frente. Isso é você fazer alguma coisa vinculada à oratória. Agora a gente passando para a questão do palestrante. Mas antes vamos recapitular. Olha que legal. Eu falei para vocês que orador não é palestrante, não necessariamente precisa se tornar um palestrante. E muito menos obrigatoriamente a gente precisa dar palestras, ok? Isso é orador. A gente precisa sim nos conhecer, planejar, treinar, testar, né, treinar e depois partir para a guerra, que eu falo que é você colocar em prática aquilo que você planejou falar e pode falar em qualquer ambiente. Já o palestrante, a gente pensa o seguinte: quando a pessoa decide sair da fase de orador apenas e vai para a fase de palestrante, é um pouquinho mais diferente. Porque se entende que o palestrante ele torna-se um profissional de palestra, entre aspas, um profissional de oratória. E esse profissional, ele precisa fazer coisas acontecerem de maneiras diferentes. Primeiro, ele tem que ser um bom orador. Não tem como você ter um palestrante que não é um bom orador. Isso a gente já começa no princípio do negócio. Para ser um bom orador, os 4 passivos que nós já falamos aqui. Beleza, mas o que mais nós temos nesse processo para ser considerado um palestrante? Ele encara isso como uma profissão. E essa questão de ser profissional de alguma coisa significa que se torna um negócio. E negócio, a ausência do ócio, né? E negócio a gente começa a pensar o seguinte: opa, agora eu não tenho mais aquela chance de ficar simplesmente no amadorismo, de ficar pensando, não, eu vou fazer mais ou menos que as pessoas vão entender que aconteceu alguma coisa, que eu posso fazer mais ou menos. Quando você parte para essa questão de palestrante, já começa a entender o seguinte: eu tenho que entregar o máximo. E para isso acontecer, a gente precisa nos conhecer muito mais, planejar muito mais, treinar muito mais e colocar em prática muito mais. Só que tem mais um detalhe: o palestrante ele precisa entender o negócio de palestra. Qual que é a palestra que ele vai ministrar? Qual que é o ramo de atividade que ele vai atuar? Qual que é o nicho? Qual é a persona dele, que é o principal que ele precisa definir para ele desenvolver alguma atividade? Se você pensar bem, olha lá, se eu me torno um palestrante, está vinculado ao negócio. Se tem negócio, tem troca. Eu palestro e eu recebo. Agora eu posso receber um brinde, eu posso receber um certificado, eu posso receber até dinheiro. E existe um negócio de palestra no Brasil que é muito quente. Você tem palestrantes aí que, é claro, dependendo do ramo, você tem palestras de R$500, de 1.000, mas você tem palestras de R$25.000, você tem palestras de R$50.000, dependendo da celebridade aí do processo. E aí, o que o palestrante tem que ter? O palestrante tem que ter em mente o seguinte: ele tem que definir o nicho. Depois que ele definir o nicho, ele começa a gerar conteúdos para esse nicho, ele começa a buscar empresas, começa a buscar negócios que atendam ao nicho que ele precisa. Por exemplo, eu vou falar do meu exemplo, que seria a questão da minha estrutura básica profissional. Sou da área de segurança, nasço assim,
já tenho 20 anos na área de segurança e esse seria um nicho que eu poderia atender. E atendendo esse nicho, eu tenho que entender o que significa esse processo de segurança do trabalho. Segurança do trabalho, né? A área de segurança pode ser segurança patrimonial também. Então, precisa entender o que significa essa área de segurança do trabalho, o que o público quer ouvir, o que o público precisa ouvir. Porém, existem alguns diferentes públicos numa mesma área. E aí o palestrante tem que preocupar com isso. O palestrante tem que entender o seguinte: quando você é apenas orador, você está na sua casa, você está na sua sala de aula, é muito mais tranquilo que o público ali já te conhece, tem uma conexão e tudo mais. Mas pense você como palestrante indo para uma empresa onde você não conhece ninguém e você não sabe o ambiente, como as pessoas se comportam. Então, o que eu tenho que fazer? Mais uma função do palestrante, tem que fazer um briefing, eu tenho que fazer um levantamento de informações para que eu possa direcionar o máximo possível para aquele público. E o público pode ser um público de operários ou pode ser um público de liderança, de diretoria. E aí, o que eu faço? Direciono ao máximo as minhas palavras, a estrutura da minha palestra, porque aquela pessoa ali, ela está me enxergando como, não somente como orador, mas como um profissional que foi contratado ou que foi convidado para ter alguma vantagem de estar ali falando com vocês. E se eu sei disso, eu tenho que entregar um pouco mais. E aí nós voltamos lá no princípio. O orador não necessariamente tem que se tornar um palestrante. Se você entende que falar em público é importante em todas as esferas da vida, show de bola, você se torna um orador. Se você entende que falar em público pode trazer rendimentos, pode trazer uma nova profissão, você se torna um palestrante. E aí, na questão do palestrante, que a gente está falando de se tornar um negócio, eu preciso buscar o meu nicho, eu preciso fazer com que esse nicho conheça a minha capacidade. E essa capacidade é desenvolvida a médio, longo prazo. No início, só para vocês terem uma noção, quando eu comecei a pensar nessa questão de palestrante profissional, eu dei mais ou menos umas 30 palestras gratuitas. E para que isso? É meio que intuitivo a gente fazer isso para que a gente possa treinar e a gente ainda ter aquele desconto, não está pagando nada, mas a primeira vez que eu fui dar uma palestra, que eu fui receber para dar essa palestra, a emoção foi outra. Totalmente diferente. Minha preocupação parece que assim, muda a chavinha. A preocupação muda completamente, porque a partir dali você gera um vínculo com essa empresa muito mais forte, falando, se você não entregar, nunca mais você volta aqui. E aí você começa a se preocupar muito mais, e aí começa aquele peso, começa aquela coisa que deixa a gente todo tenso antes de qualquer acontecimento, a gente já começa a ficar preocupado. E essa preocupação, por um lado, é o medo, né? E o medo, ele pode ser usado para você fugir, para você correr, ou ele pode ser usado para você atacar, para você se defender. E aí, como palestrante, você tem que atacar. É chegar naquele palco e fazer a coisa acontecer da melhor maneira possível. E no final, você ainda ser ressarcido por esse trabalho. O mundo do palestrante é um mundo bem legal quando se trata de recebimento de proventos, né? Por quê? Acredito que é a aula mais bem paga que nós temos hoje em dia no Brasil e no mundo, né? Porque em 1 hora, 1 hora e meia, que é geralmente o tempo de uma palestra contratada, você pode receber muitos para isso e, ao mesmo tempo, ganhar uma autoridade, um reconhecimento bem legal perante várias pessoas. A palestra ela não tem limite de pessoas, você pode dar uma palestra para 4.000 pessoas, para 500 pessoas, não somente para uma sala de aula com 20, 25, que tem limite até de espaço. E a gente, continuando a linha de raciocínio, no palestrante que é um profissional da área, ele pode trabalhar em paralelo à sua carreira ou ele pode simplesmente viver disso, depende do que ele quer fazer. Não estou aconselhando ninguém para abandonar o seu trabalho e se tornar um palestrante imediato, mas pode sim, devagarzinho, você fazer uma mesclagem da onde você está para aonde você quer estar, que é viver de palestras. Uma das coisas que tem assim, que precisamos entender um pouco, né? E não é tudo mil maravilhas, não é tudo azul, né? Mas a gente tem a questão seguinte: o palestrante viaja muito e quem não tenha assim o gosto pela viagem
se torna algo um pouquinho delicado, porque no primeiro momento é tudo muito lindo, é ficar em hotel, pegar um avião, viajar, ir e vir de avião, porém chega um momento que a gente começa, caramba, tem que sair, tem que fazer isso de novo. Então, defina muito bem, saiba quem é você, saiba o que você quer, porque com isso a gente tem uma carreira de sucesso. E a questão da oratória, ela ajuda muito na carreira, ela transforma a sua carreira praticamente em outro patamar e ela faz com que você consiga o reconhecimento que tanto merece, caso você queira esse reconhecimento. E o orador é aquele que fala com qualquer um, de qualquer forma, para que ele transmita a informação necessária para fazer com que a pessoa mude o patamar dela, pense diferente, fazer com que ela cumpra a ordem ordem ou pedido que você precisa que ela cumpra. Se você entender, é basicamente o seguinte, a diferença nossa aqui, o orador, ele é um bom comunicador. Ele faz se entender de maneira clara, ele tem uma estrutura na fala, consciente ou inconscientemente. E o palestrante, ele é um bom comunicador, porém leva isso para um patamar de profissionalismo. Em resumo, é essa informação que esse vídeo vem passar para a gente não mais ficar nessa dúvida. Inclusive, o que mais aguçou a gente falar desse tema foi a questão de perguntas, dúvidas. Orador e palestrante não é a mesma coisa? É a mesma coisa? Tem só essas pequenas diferenças. Um leva para a questão muito profissional e o outro leva para a questão também pessoal. Beleza? Muito obrigado. Não esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais. Curte esse vídeo ou descurte, né? Faça seu comentário, vai lá no Instagram, @Provocando Caos, Instagram, Facebook. Nós temos agora um podcast Provocando Caos que também ajuda bastante a gente transformar a sua carreira por meio de técnicas de oratória. E essa transformação ela vem com autoconhecimento, planejamento, testar, treinar e orar. Orar que eu falo, não só a oração lá da igreja, mas orar é falar em público. Não existe solução sem a exposição. Beleza, galera? E um abraço!